Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, hoje acontece o segundo e último dia do G20, lá no Rio de Janeiro, o encontro que reúne as maiores economias do mundo. E quem está lá, acompanhando tudo de perto desde ontem, é o nosso repórter, o Anderson Nascimento, que vai falar agora ao vivo para a gente, direto do Rio, e vai atualizar aí as informações sobre o G20. O Anderson vai aparecer aqui na tela. Boa tarde, Anderson. Seja muito bem-vindo aí ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todo mundo que acompanha a Redação HIT. Hoje é o segundo e último dia da cúpula do G20, que acontece aqui no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. E olha, esse evento já foi marcado por uma discussão sobre transições energéticas e também negociações bilaterais entre líderes mundiais. Além disso, Kleber, durante o evento, nós tivemos aqui já uma realização da transmissão oficial da presidência rotativa do grupo, que reúne as maiores economias do planeta, representando 85% da economia global, mais de 75% do comércio internacional e cerca de 2/3 da população mundial. As medidas de segurança continuam rígidas ao longo do segundo dia. A Polícia Federal reforçou o monitoramento de áreas estratégicas, especialmente na região central e na zona sul da cidade, com o apoio de agentes especializados em operações marítimas e aéreas. No primeiro dia da cúpula, 8 drones foram interceptados e derrubados por invadirem zonas de segurança, seguindo os protocolos adotados para evitar qualquer ameaça ao evento. A operação antidrones contou com tecnologia avançada e o envolvimento de equipes treinadas para neutralizar equipamentos não autorizados. Além da derrubada, os responsáveis por controlar os drones foram localizados e submetidos aos procedimentos legais, uma medida considerada essencial para a proteção dos líderes e das delegações presentes. Kleber, por conta do evento, o trânsito em pontos da cidade, como na Zona Sul, por exemplo, continuam com alterações. E o transporte público, ele segue operando com horários especiais. É com você, Kleber. Tá certo, Anderson. Obrigado pelas informações e daqui a pouco eu chamo o Anderson novamente para dar mais notícias sobre esse grande evento que acontece, aliás, pela primeira vez no Brasil. E hoje, pela manhã, inclusive, foi feita a foto oficial com todos os chefes de Estado que estão presentes no G20. A fotografia chegou a ser tirada ontem, mas sem a presença do presidente norte-americano, o Joe Biden. Por isso, teve que ser refeita. Vamos ver. O Rio de Janeiro retornou com a tradição da foto de família, que havia sido quebrada nas últimas 2 edições do G20. Os líderes convidados para a cúpula posaram para a foto com o cenário da Cidade Maravilhosa. A primeira foto, tirada nos jardins do Museu de Arte Moderna, com o Pão de Açúcar ao fundo, para registro oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, não contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele se atrasou porque estava em reunião com o primeiro-ministro do Canadá, que também não chegou a tempo. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, também se atrasou, mas hoje todos estavam presentes. Olha, e na cúpula do G20, o presidente Lula propôs aos países ricos que adiantem as metas do clima em 10 anos. Lula disse, isso foi hoje pela manhã, que não há tempo a perder. Vamos ver. Na terceira sessão da cúpula de líderes do G20, o presidente Lula defendeu que os países desenvolvidos adiantem em até 10 anos as metas de neutralidades climáticas atualmente previstas para 2040, 2050. As medidas são importantes para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. A preocupação com o clima é uma das prioridades da presidência brasileira. No evento, Lula cobrou mais responsabilidade dos países mais industrializados, que têm histórico maior de emissões de gases do efeito estufa. Ele afirmou que todos devem agir para conter as mudanças climáticas. Mesmo que não caminhemos na mesma velocidade,
todos podem dar um passo a mais. Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. O presidente ressaltou que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com 90% de eletricidade proveniente de fontes renováveis, e que o país avança na geração eólica e solar e em hidrogênio verde. Lula ainda garantiu que o desmatamento no Brasil vai ser erradicado até 2030. Mas esse esforço será inócuo se a comunidade internacional não se unir para fazer sua parte. Mesmo que não derrubamos mais nenhuma árvore, a Amazônia continuará ameaçada se o resto do mundo não cumprir a missão de conter o aquecimento global. E nós vamos voltar a falar agora ao vivo com o Anderson Nascimento, lá do Rio de Janeiro. E ele vai falar para a gente agora um pouco sobre a declaração final do G20, que já foi aprovada pelos países que participaram da cúpula. Não é isso, Anderson? Houve aprovação em consenso, né? Conta pra gente, por favor. Exatamente, Kleber. Os líderes do G20 aprovaram em consenso sobre a declaração final da cúpula, que começa dizendo que os chefes de Estado se reuniram aqui no Rio de Janeiro para abordar os principais desafios e as crises globais e também para promover um crescimento forte, inclusivo e sustentável. Entre os temas citados, os pontos citados principais do G20 foram guerras, super ricos, multilateralismo, inteligência artificial, gênero, ação climática e transição energética, além de combate à pobreza e à fome, comércio global e o Conselho de Segurança da ONU e saúde. De acordo com especialistas, a declaração unânime da reunião é uma vitória para a democracia brasileira. Isso porque nos dias que antecederam a reunião já havia indícios da dificuldade de chegar em um consenso, mas devido aos esforços do país, isso foi possível. O presidente argentino, Javier Milei, disse que não iria impedir o consenso, mas fez ressalvas que acabaram não sendo adicionadas ao texto. A declaração foi aprovada na prática sem objeções. O documento tem 22 páginas e 85 parágrafos. O evento, que acontece aqui no Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, finaliza nesta terça-feira. É com você, Kleber. Tá certo, Anderson. Muito obrigado aí. Mais uma vez, uma cobertura brilhante aí desse evento no Rio de Janeiro. E olha só, a gente vai mudar de assunto para falar de uma notícia bombástica, né? Que está sendo destaque em toda a imprensa hoje. Isso porque a Polícia Federal revelou hoje que um grupo de militares tinha um plano, olha só, para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. O trio seria envenenado. 5 pessoas envolvidas nesse esquema, sendo 4 militares, foram presas hoje. A operação contra os Kids Pretos, que seriam militares da Ativa e da Reserva. As prisões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes e já tinham sido cumpridas nesta terça. Além deles, um policial federal foi preso. Os mandados são cumpridos em 3 estados do país e no Distrito Federal. Segundo a PF, havia um planejamento operacional denominado Punhal Verde e Amarelo para matar o presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, além do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ação estava programada para o dia 15 de dezembro de 2022. Um dos presos foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e, atualmente, é assessor do deputado e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. A operação, intitulada Contragolpe, acontece no âmbito do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e a sequência de atos antidemocráticos promovidos ao longo do processo eleitoral e que culminaram nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023. Parte dos indícios veio de material que já tinha sido deletado de aparelhos do coronel Mauro Cid e foi restaurado pelos investigadores.
Olha, e dos 5 presos pela Polícia Federal nessa operação contra-golpe, 4 são de um grupo de elite do Exército Brasileiro, que é chamado Kids Pretos. O plano para matar as autoridades foi chamado de Punhal Verde. Vamos ver agora todos os detalhes nessa reportagem. Das 5 pessoas presas pela Polícia Federal na operação, 4 deles são do grupo de elite do Exército chamado Kids Pretos e o policial federal Vladimir Matos Soares. Os militares presos são Mário Fernandes, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Hélio Ferreira Lima. Outros, que não tiveram prisão preventiva decretada, também são investigados. Kids Pretos é o nome dado aos militares formados pelo curso de operações especiais do Exército Brasileiro, treinados para atuar em missões sigilosas e em ambientes hostis e politicamente sensíveis. Os militares receberam o apelido por utilizarem gorros pretos em operações. São caracterizados como especialistas em guerra não convencional, reconhecimento especial, operações contra forças irregulares e contra terrorismo. Eles passam por treinamentos intensivos. O planejamento operacional, denominado como Punhal Verde e Amarelo, foi debatido em 12 de novembro de 2022, na casa do general Braga Neto. Considerava executar as autoridades por envenenamento. Os assassinatos de Lula, Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deveriam acontecer. Dias depois, em 15 de dezembro, a Polícia Federal informou que mensagens em celulares dos militares investigados indicavam que o grupo chegou a se posicionar nas ruas de Brasília para uma ação clandestina que teria como alvo o ministro Alexandre de Moraes. As mensagens indicaram que o plano foi abortado, mas não deixaram claro o motivo da desistência. Olha, e a Polícia Federal apreendeu também um documento que revela os detalhes do plano desses militares, e eles tramavam as mortes do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes por tiro ou então com o uso de veneno. Vamos ver então mais detalhes. Intitulado de Planejamento Punhal Verde e Amarelo, o documento tem data de dezembro de 2022. A Polícia Federal apreendeu os documentos que os militares tramavam e descreviam os assassinatos do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. No trecho final do documento, os golpistas falam que também levantaram informações sobre outros alvos possíveis, identificados por codinomes, que seriam, segundo a PF, Jeca, em referência ao Lula, Joca, com referência ao Geraldo Alckmin, e Juca, que a PF ainda não tinha conseguido identificar. O material listava uma série de demandas operacionais e logísticas para concluir os planos e as circunstâncias que permitiriam executar a chapa presidencial eleita em outubro de 2022. A primeira página, os golpistas listaram pontos de controle, como o eixo monumental, a via L4, que fica nas imediações dos prédios oficiais, e a Avenida do Exército, via do quartel-general do Exército, mais afastada. Nesse material, também detalhava o aparato de segurança pessoal do ministro Alexandre de Moraes, compreendendo os equipamentos de segurança, armamentos, veículos blindados, os itinerários e os horários. Na segunda página, se tratava dos itens necessários que a PF descreveu como armamentos de guerras comumente utilizados por grupos de combate. Os itens são coletes à prova de balas, rádios de baixa frequência, telefones celulares descartáveis, pistolas, fuzis, munições não rastreáveis, metralhadoras, um lança-granada, um lança-rojão, também com munição não rastreável e 12 granadas. Na terceira página, os golpistas militares detalharam as condições de execução e situação de outros parâmetros de risco. Uma outra possibilidade foi levantada para o cumprimento da missão, o envenenamento do alvo, e de preferência durante um evento oficial público. Os golpistas afirmam ainda que seriam necessárias cerca de 2 semanas para a preparação do atentado e 8 horas para a execução. Olha, realmente uma história impressionante e digna de um filme. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos falar agora com um especialista. O nosso convidado é o Dr. Tiago Valenciano, ele que é cientista político. Boa tarde, Dr. Tiago. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos à disposição.
Olha, primeiro eu pergunto se você, lembra na história de um plano de conspiração desse nível contra o governo, que pudesse ser comparado a esse, com o envolvimento, inclusive, do alto escalão das Forças Armadas. Olha, na verdade é digno de um filme, né? Você bem comentou na abertura aí da chamada para a gente participar aqui na HIT, é digno de um filme. Ninguém esperava que acontecesse algo tão impactante assim da história recente da República Brasileira. O fato é que essas investigações da Polícia Federal trazem novos aqui para fundamento em sentido politicamente é capaz a gente observar que o grupo liderado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pode se dividir em vários, já vinha caminhando para isso desde as eleições de 2024, agora do último dia 6 de outubro, e também no segundo turno, no dia 27 de outubro, como também a gente pode ter uma fissura muito grande, politicamente falando, na questão do próprio governo. O próprio ministro Alexandre de Moraes, que aparece agora nas imagens, e também o presidente da República, Lula, e o vice-presidente Geraldo Alckmin vão ter que se cuidar mais e ter uma dinâmica um pouco diferente da agenda pública em virtude de todo esse golpe ou essa possibilidade de golpe que foi conspirado. Na verdade, desde o dia 8 de janeiro de 2023, a gente tem que avaliar essa sequência de fatos da seguinte maneira. Se está cheirando, é porque algo tem dentro do frasco do perfume. Não dá para a gente acreditar que esse plano foi orquestrado do nada ou que ele apareceu do nada desde aquele momento que nós vimos as pessoas em frente aos tiros de guerra pedindo uma intervenção militar. Então me parece que há sim um grupo orquestrado ou pensando em aplicar um golpe em relação ao Estado Democrático de Direito no Brasil. Agora, quem comanda tudo isso é o que a Polícia Federal vai nos trazer mais adiante, assim a gente espera. E recentemente a gente não viu nada parecido nos últimos 30 anos aí de Brasil, pelo menos da Constituinte para cá, nada parecido nesse sentido, no sentido de a gente viu algo tão orquestrado, articulado e com a presença tão forte das Forças Armadas, pensando em algo nesse sentido, dessa magnitude, que envolva tantas pessoas tão importantes assim, do alto escalão militar e político brasileiro. Você ressaltou bem, doutor, é um plano muito complexo. E, na sua opinião, por que esse plano não foi levado a cabo? Por que ele não chegou à ação de fato, não chegou a um atentado real? Faltou muito pouco por aquilo que a gente viu até agora dos documentos. É claro que a gente ainda está nessa avaliação preliminar. Tudo isso foi deflagrado agora de manhã. Nós estamos aí a menos de 24 horas do fato. Mas talvez eles não tenham levado a cabo tanto com o medo da represária, daquilo que possa vir a acontecer depois, como o próprio plano tenha falhado. Em algum momento, aí, alguma peça desconexa, algum ponto do elo dessa corrente acabou se desconectando e não dando certo assim. Ou às vezes até mesmo por uma estratégia política, foi julgado da seguinte maneira: vamos recuar, não vamos avançar nesse momento, vamos dar essa segurada em relação a tudo aquilo que está acontecendo e mais para frente, quem sabe a gente volte com o plano. Não deu certo em 2023, me parece que agora em 2024 também a tendência é muito grande de não dar certo. A expectativa é que tudo isso caia por terra, até porque para a própria política brasileira é bom que as coisas caminhem da maneira conforme a gente viu nos últimos anos. Resultado das eleições respeitado, a urna eletrônica sendo colocada à prova e funcionando conforme funcionou nos últimos dias 6 e 27 de outubro, e também respeitar as autoridades eleitas. É o mínimo que a gente imagina para que a democracia brasileira continue avançando e continue caminhando dessa forma. E agora eu peço então que você comente o reflexo institucional dessa história. Esse episódio, ele coloca em xeque a credibilidade e a confiança nas Forças Armadas do país? Eu creio que não, viu? Talvez me parece que é um fato muito mais isolado, muito mais dito desse próprio grupo que a gente acabou de comentar, de toda essa equipe que foi desmantelada na data de hoje, né, dia 19 de novembro. Me parece que é mais um fato isolado do que colocar toda a corporação à prova. Até porque o brasileiro acredita e confia na sua maioria das Forças Armadas do país. É uma instituição muito respeitada ainda, as pessoas gostam do trabalho das Forças Armadas, da própria Polícia Federal, enfim, a gente tem uma crença muito forte
das instituições políticas brasileiras, em especial nessas duas. É claro que tem instituições que estão passando por um processo de desgaste, o próprio Poder Judiciário. Mas acreditar que esse plano foi orquestrado por todas as Forças Armadas me parece um pouco distante da realidade. Me parece que é um foco muito específico de um grupo extremamente articulado e que não condiz com a totalidade das Forças Armadas do Brasil, não. Certo, então nós acabamos de conversar com o doutor Tiago Valenciano, ele que é cientista político. Doutor, primeiro quero agradecer por essa análise tão precisa aí, tão técnica e que enriqueceu muito aí a nossa programação, e reforçar o seu desejo para que a democracia e principalmente a paz sejam absolutas, se mantenham intactas. Certamente. Obrigado pelo convite da entrevista e torcer para que a gente continue caminhando aí com a democracia e com a paz, reinando e sendo soberanas, essa sim, em nosso país. Tá certo, então. Muito obrigado novamente e um grande abraço. E olha só, agora a gente muda de assunto, porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais hoje? E olha só, a gente vai começar então, com esse vídeo impressionante de uma perseguição a um carro roubado. As cenas aconteceram em São Paulo e parecem também coisa de filme policial. Vamos conferir. Essas imagens impressionantes, filmadas pelo helicóptero Águia 12 da Polícia Militar, flagraram uma perseguição em alta velocidade envolvendo um carro roubado. A perseguição atravessou a capital paulista, indo da Zona Sul até a Zona Norte, e só teve fim após o carro bater no canteiro central de uma avenida no bairro da Casa Verde. A dupla, um homem de 37 anos e uma mulher de 28, estava dentro do veículo, uma HB20 chumbo. Os policiais foram chamados para atender uma ocorrência na região do Ipiranga, por onde passava o carro roubado com placa adulterada. A dupla fugiu após perceber a tentativa de abordagem policial. Segundo a PM, o homem preso em flagrante confessou que sabia que o carro era roubado e disse que receberia um pagamento para levar até um determinado ponto. Tanto o homem quanto a mulher foram levados para o 13º Distrito Policial, onde o caso foi registrado como roubo, receptação de veículo e adulteração de sinal identificador. E olha só, um vídeo gravado por pesquisadores flagrou o maior peixe do mundo nadando em águas brasileiras. Vamos conferir. Considerado o maior peixe do mundo, o tubarão-baleia foi visto na costa de Vila Velha, Grande Vitória, no litoral do Espírito Santo. O registro foi feito por pesquisadores do projeto Amigos da Jubarte, que monitoram a vida marinha na região. O animal, que pode chegar a incríveis 20 metros de comprimento, pareceu estar bem tranquilo ao lado do barco dos pesquisadores. Apesar do nome, tubarão-baleia, o animal é considerado sim um peixe. E mesmo que esse gigante pareça ameaçador, ele é muito dócil e praticamente inofensivo. Isso porque ele se alimenta apenas de plânctons e pequenos peixes, por meio da filtragem. Com fácil adaptação em todos os oceanos do planeta, parece que o grandalhão escolheu mesmo o Brasil para morar. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações hoje é o Caio Veríssimo, está aqui ao meu lado. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. E olha só, a gente começa falando da seleção brasileira, porque hoje tem jogo da seleção, não é, Caio? Tem jogo, Kleber, e é jogo duro, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, precisando da vitória para não ter problema na classificação, tem jogador até pedindo a ajuda da torcida para empurrar o time nessa noite. Vamos ver. A seleção brasileira enfrenta o Uruguai nesta terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com alguns altos e baixos, a Canarinho vai a campo em meio a um clima de desconfiança por parte da torcida, principalmente após empatar com a Venezuela. E para reconquistar o apoio dos torcedores, o Brasil precisa da vitória. Na última coletiva, o zagueiro Marquinhos, inclusive, fez um pedido aos torcedores para que eles não abandonem a equipe nesse momento tão importante. Eu acho que é um pedido assim... Não abandona a seleção brasileira, não deixa de lado a seleção brasileira, não. Eu acho que é a minha terceira ciclo, o meu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e eu posso dizer com toda certeza, assim, 100%, que todos que estão aqui vindo vestir essa camisa da seleção brasileira estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muito
com muita dignidade. O que dá um pouco de esperança é o mando de campo. A bola rola às 21h45 em Salvador, na Arena Fonte Nova. E em 21 partidas na capital baiana, a seleção brasileira está invicta. São 15 vitórias e 6 empates. Em caso de vitória, o Brasil vai a 20 pontos e sai da 4ª colocação e pode chegar na vice-liderança, que atualmente é ocupada pelo próprio Uruguai. Mas para isso, outra combinação de resultados precisa acontecer. A Colômbia não pode vencer o Equador. O Brasil deve ir a campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. No meio-campo, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha. E no ataque, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Olha só, a gente falou de seleção e amanhã tem um jogão também, né, Caio? Amanhã tem a final do Campeonato Paulista Feminino, não é? Conta pra gente. É simplesmente um Palmeiras contra Corinthians, Kleber. Bom, o jogo não vai ser na capital, né? Mas promete ser casa cheia. Só quem vai contar pra gente os detalhes desse jogão é a nossa comentarista de futebol feminino, a Maíra Anjos. Na tarde de amanhã, acontece o grande jogo decisivo da final do Campeonato Paulista Feminino. Palmeiras e Corinthians fazem o confronto de volta, após as brabas vencerem o jogo de ida por 1-0. Assim, o Corinthians joga pelo empate e o Palmeiras precisa vencer por 2 gols de diferença. Em caso das palestrinas vencerem por 1-0, o Paulistão Feminino será decidido nos pênaltis. O derby paulista vai acontecer às 15h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O jogo iria acontecer originalmente no Allianz Parque, casa do Palmeiras, mas devido ao jogo do Corinthians na Neoquímica Arena às 11 horas, a Polícia Militar comunicou à FPF que, devido ao risco de confronto entre torcidas organizadas, a finalíssima do estadual não poderia ser realizada na capital paulista. Esse será o 6º derby do ano, com 3 vitórias do Corinthians e 2 do Palmeiras. Os ingressos para o jogo de volta ainda estão disponíveis, então aproveita o feriado e vai conferir a grande final do Paulista Feminino. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e até mais. Até mais, Kleber. Um abraço. Grande abraço. Olha só, vamos encerrar agora com alerta, né? Isso porque os Estados Unidos enfrentam 2 surtos de contaminação de alimentos. Olha só, primeiro por sanduíches do McDonald's e agora a nova contaminação ficou por conta de bactérias encontradas em garrafas de água. Vamos conferir. Depois do surto de E. coli, uma bactéria que pode afetar o intestino, a bexiga, os rins e a corrente sanguínea, causado por sanduíches contaminados do McDonald's, os órgãos responsáveis pela fiscalização e segurança dos consumidores informaram que encontraram coliformes, uma outra bactéria, agora presentes em garrafas de água da marca Berkeley Club Beverage, após testes. A marca realizou o recolhimento de cerca de 150 mil garrafas de água em todos os Estados Unidos. Apesar dos riscos dessa bactéria na água serem considerados mínimos à saúde humana, foi mais que suficiente para retirar o produto de circulação. O recolhimento das garrafas de água da marca Berkeley Club Beverage não é o único em andamento nos Estados Unidos. As marcas Fiji Water e WHV Water também estão em processo parecido, e todas são provenientes dos Estados Unidos. A Fiji Water precisou retirar de circulação quase 2 milhões de garrafas de água que poderiam estar contaminadas com excesso de manganês e outras 3 bactérias. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIS TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais!